f de x igual a 2x mais 1 se x menor que 3 e f de x igual a 10 menos x se x maior ou igual a 3. Temos essa função aqui definida dessa maneira. E ele deu um ponto A igual a 3. A pergunta é, f de x é contínua em A? Para que uma função seja definida em um ponto, tem que acontecer três coisas em relação a esse ponto. Primeiro, a função no ponto A é definido. Eu tenho que saber se f de x nesse ponto ele existe, é definido, né? Segundo, se o limite de f de x existe nesse ponto A. Eu tenho que saber se a função ela existe nesse ponto, tenho que saber se o limite da função existe nesse ponto. E terceiro, limite de f de x igual a f de A. Ou seja, se o limite nesse ponto tem que ser igual à função nesse ponto. Tem que acontecer esses três casos aqui. Vamos primeiro esboçar o gráfico dessa função. O gráfico dela vai ficar mais ou menos assim. Onde aqui eu tenho x e aqui y ou f de x. Ele botou o ponto 3 aqui, é o ponto onde as funções, quando x for 3, vamos dizer que 3 seja aqui, será o ponto onde essas funções vão ser, onde termina uma e continua a outra. Até o ponto 3 nós temos 2x mais 1. Aqui eu tenho 1. É o ponto onde essa função aqui vai cortar o eixo do y, ó, ponto 1 aqui. E no ponto de 3, eu tenho 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Essa função tem que ser menor que 3. Então, ela será menor que 3 até quando aqui for 7. Faz de conta que aqui seja 7. Mais ou menos nesse ponto aqui. Eu posso esboçar o gráfico dela da seguinte maneira. Ela será mais ou menos assim. Ela virá daqui, de menos infinito, até o ponto 3. Do ponto 3, eu vou continuar com essa função aqui, 10 menos x. Que vai cortar, que vai pegar daqui. 10 menos 3 é 7, justamente onde eu estou. E vai cortar aqui o y. Vai cortar o valor do y no ponto. Essa função aqui, ela corta o valor do y no ponto 10. Ou seja, aqui em cima mais ou menos. Porém, ela não vai cortar o valor do y porque ela será definida para x maior ou igual a 3. Ela tem que vir para cá. Como ela é decrescente, ela virá assim mais ou menos. Ela será assim. Ela é decrescente porque aqui é o y menor que 0. E aqui onde ela corta aqui é quando o y for 0, né? É quando o x aqui for igual a 10. Bom, o gráfico dela é mais ou menos assim. Aí vamos verificar as propriedades agora. F de E é definido. Vamos ver se f de E é definido. Primeiro, f no ponto A. No ponto A aqui é 3. F, quando for maior ou igual a 3, ó, essa função de baixo aqui, ó, maior ou igual a 3. Se eu colocar 3 aqui, 10 menos x, que no caso é 3, é igual a 7. Isso aqui é o nosso f de f no ponto A. Será igual a 10 menos 3, que é 7. Isso quer dizer que ele existe e vale 7. Vamos ver agora segundo. O limite, quando x tende a de f de x existe. Vamos ver se o limite nesse ponto existe. Como ele tem, para que haja um limite no ponto, esse limite ele tem que haver tanto pela esquerda do ponto, que no caso é por aqui, pela esquerda de 3, como pela direita de 3. Vamos ver se o limite existe. Pela esquerda de 3,
os valores são menores do que 3, então eu tenho que usar essa função aqui, ó, para valores menores do que 3. Vamos ver se o limite existe nesse ponto. Se o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, menos aqui, ó, pela esquerda, de 2x mais 1, que no caso é pela esquerda, é menor do que 3, ó, então a função deve ser essa primeira, de 2x mais 1. Isso aqui vai dar igual, ó, só substituir aqui, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. O limite pela esquerda existe e é 7. Vamos ver se o limite pela direita. Vamos ver agora o limite pela direita. O limite quando x tende a 3, só que pela direita agora. Vamos ver se ele existe. O limite pela direita, eu tenho que usar essa função aqui, ó, porque pela direita é x maior do que 3, e maior ou igual a 3 é essa função aqui, 10 menos x. Será igual 10 menos x, x aqui é 3, vai dar 7. O limite pela direita existe e também é igual a 7. Para que haja um limite nessa função, em um ponto, ele tem que haver tanto pela direita como pela esquerda, e tem que ser iguais, os dois limites, eles são iguais, quer dizer que existe o limite no ponto A. E agora, o limite de f de x é igual a f de A naquele ponto, a gente viu aqui que é, né? F de A no ponto 3 é igual a 7, e o limite também é igual a 7, tanto pela esquerda como pela direita. É 7 é igual. Então essa função ela é contínua nesse ponto, no ponto para A igual a 3.